Como é que você organiza um lançamento do começo ao fim? Quais são as partes que você não ignora? E o que você já aprendeu durante esse tempo que hoje você, cara, não pode deixar de falar aqui hoje? Tá, legal. Então, vamos lá. Até 2017, 18, o negócio... Ai, cara, o mercado é muito doido. Eu lembrando aqui. Tipo assim, eu preciso de 3 criativos. Ó, faz aqui, toma, faz, já edita, tal. É tipo pastel. Vai, ó. A equipe era presencial, né, tal. Obviamente, um reflexo meu, responsabilidade totalmente minha, que, como é que é? Faz o que dá e vambora, né? De 2017, 18, 20, o negócio foi sofisticando mais. E aí, hoje, cara, a gente trabalha com uma organização que tem... Só que, assim, a galera não vai conseguir fazer isso rápido. Uhum. Então, você vai... O que eu oriento? Pegue as ações principais, que são mais importantes em um lançamento, e traque isso em... Não é traquear, coloque tarefas. Hoje a gente usa lá, tudo que a gente roda em ClickUp. Uhum. Então, todas as pessoas da equipe estão no ClickUp. E quando a gente vai desenvolvendo essa ciência, né, do lançamento, quando a gente vai pro próximo lançamento, eu trago a ciência passada e faço os ajustes que eu acho importante fazer. Tá. Então, eu acho que você tem que fazer isso do mesmo jeito, só que começando de onde você tá hoje. Então, porque eu não quero... Hoje, a gente tem uma tarefa com as perguntas que têm que ser feitas numa live que vai acontecer daqui 40 dias. Tá. Porque existe um movimento de copy e tudo mais. Eu vou ser injusto com você se eu falar pra você fazer isso, tá? Mas você vai falar assim, peraí, o que é o arroz com feijão? Então, tô falando de CPL, tô falando de copy, tô falando de criativo, tô falando de entregabilidade, tal. Aí tem tudo isso com uma data, tem os modelinhos prontos e tudo mais. Eu sou esse cara que odiava... E, cara, eu sou esse cara, tô sendo honesto. Ai, mas até eu escrever isso aqui, eu gasto mais tempo do que eu fazer só pra soltar hoje. Eu concordo, realmente. Só que na inteligência, na ciência do longo prazo, é melhor você ter esses cuidados. Então, o que eu te oriento? Pega as coisas que são arroz com feijão. Trocar o link da bio na hora que abre a inscrição. Faz uma lista com todas as tarefas. Todas. E aí você separa elas por momento. E aí, quando você for olhar, vai estar uma lista do que você precisa fazer. Porque hoje, como a gente trabalha com lançamento muito mais sofisticado, então, cara, num lançamento tem 2.000 tarefas em um lançamento. Caraca. Cara. É muita Mas pensando coisa. no iniciante, quais são essas divisões que ele tem que fazer? Então, tem várias... Com o ClickUp, você consegue fazer de várias maneiras, né? Inclusive, mesmo estando tudo lá, eu troco as organizações. Eu quero por ordem de data. Eu quero por momento do lançamento. Pré-lançamento, pré-lançamento, CPL ao vivo, aula no ar, não sei o que lá, papapá, né? Mas não vou falar pra você fazer isso porque vai ser complexo, não é o seu momento. Tô considerando a pessoa que tá começando agora a ir pra gestão. Perfeito. Você vai fazer uma lista, que seja no Excel, cara, que seja no Excel. Você vai sentar ali e você vai falar assim, cara, vai precisar acontecer isso, vai precisar acontecer isso, vai precisar... Põe tudo que vai precisar acontecer. E aí, depois eu acho que a primeira separação que é mais legal, mais simples de fazer se for a estrutura de lançamento. Pré-lançamento, que é a fase de produção de conteúdo. Pré-lançamento, que é a fase ali onde você tá... captação e tudo mais para levar as pessoas. Depois o lançamento em si, aula 1, aula 2, aula 3. E aí, na aula 1 tem que ir mensagem 7 horas da manhã, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você consegue ter uma visão inteira de tudo que vai acontecer no lançamento. É você sentar, perder... E não vai acontecer numa hora só, porque você não vai lembrar de todas as tarefas. Você não vai lembrar. Então, você basicamente você ter um... Cara, tipo um um backlog de tudo que tem que acontecer. O Vanderlei falou de backlog ontem. Falou a verdade. É você ter, tipo, um backlog. Porque daí o que vai acontecer? No próximo lançamento você repete. Sim. Então, a gente passou por esse momento Excel. Aí, depois a gente foi pro... Deixa eu ver, Excel. Acho que a gente já foi pro ClickUp já depois. Entendeu? E no meio desse processo, o que nessa hora você pega e você olha, cara, o que eu tenho que fazer agora? Pra onde eu tenho que ir? O que acontece nesse meio? Eu também queria saber se você já teve um problema quando você tava fazendo essa parte do lançamento, essa parte da organização. Como é que você resolveu esse problema? De organização? Não, o problema de um lançamento, por exemplo. Tô no meio desse processo. Qual problema você teve e como é que você resolveu esse problema? Cara, é assim, Por que você riu? Porque é loucurada. Não foi um problema. Foram vários. Cara, ontem a gente tava briefando um evento que é gigante que a gente faz. E... Tipo, gigante mesmo, sabe? Tipo, com 200.000 pessoas participando. Foda, sabe? E aí, a última frase do briefing primeiro, uma percepção nossa da equipe e depois uma frase. Em linhas gerais, tá escrito assim, ó. Todas as nossas melhores ideias
surgiram nos piores momentos. No livro do Taleb, ele fala que as melhores ideias não estão em Harvard, estão lá na África, no cara que tá passando dificuldade, porque o desespero move a pessoa. Então, cada lançamento é uma briga nova, cada lançamento é um problema novo, e você ter organização ajuda muito sobre a energia e tudo mais. Vou pegar um exemplo, mas só tô contextualizando. Por isso que eu ri. Porque quem lança não é quem dá certo. Não é quem criou algo que funcionou. É quem, quando deu errado, continuou fazendo. Porque normalmente a gente fala, deu tudo errado. Putz, já perdi esse. Não perdeu não, meu irmão. O que é que eu consigo fazer aqui? E aí vem umas ideias assim, ó, sinistra, que acabam virando práticas de mercado para nós, tá? Vou dar exemplos aqui. Hoje em dia, lançamento, vou pegar um dos modelos, né? Não é o único modelo, mas um dos modelos é você pegar e jogar pessoas para dentro do grupo de WhatsApp. E o WhatsApp hoje tem uma política muito severa de punição e tudo mais. Num lançamento que aconteceu, a gente teve um problema onde o número foi banido. E era o número que criou as comunidades. E a gente já tem, por experiência própria, que quando o número banido que cria a comunidade, depois de 1 ou 2 meses, todas as comunidades caem. Aí, primeira ideia, como que a gente migra essas pessoas e como que num próximo isso não acontece? Aí a gente criou uma infra lá que, eu não pode nem falar, mas em nome de Jesus, né? O trem tá funcionando assim de um jeito que, graças a Deus, tá top. E a gente faz lançamentos com muitos leads, Você usa API oficial? Lançamentos, depende da estratégia. Tem momentos que não compensa. Aí cada produto é de um jeito e tudo mais. Mas, por exemplo, tô falando de lançamento especificamente esse. Cara, se fazer um lançamento com 110 mil leads, né, com API, se você fizer a conta de... Mesmo que você manda mensagem por utility a 7 centavos, um disparo fica milhares de reais. Entendeu? Mesmo usando mensagem de utilidade? Cada mensagem que você manda, você abre uma janela de 6. 24 horas. E você paga 7 centavos nela. Então, mas aí eu preciso avisar aula 1, 7 centavos, aula 2, 7 centavos, aula 3. Eu tô criando, tá? Isso se eu mandar só de aula 3. Mas aí a gente cria outras maneiras pra fazer isso e tudo mais. E essa é a ciência. Esse é o legal de começar do zero. Porque começar do zero te dá uma visão, você fala, e se eu for por aqui? E você começa a ter umas ideias, mas é muito bizarras, assim, sabe? Então, pensando nesse problema do WhatsApp que aconteceu, hoje, como é que vocês resolvem isso pra não cair, por exemplo, vocês perderem grupos? Mas daí... Não, mas... Aí, galera, é o que a galera quer saber. Será? Por favor, né? Ai. É uma das suas estratégias, olha só. Mas daí eu vou cortar minha cabeça lá na empresa. Ou será que isso deixa pras conversas de corredor? Ou Não, Dores. eu vou dar um bizu. Tá, ok. Um bizu. Bizu, pra quem não sabe, é dica. Dica. O WhatsApp não pode saber que existe relação entre aqueles números que estão no negócio. Como assim? Se você tiver no mesmo Wi-Fi, ele sabe. Ainda mais. Como assim? Aí ela... Não, pera. Caraca, eu Vamos não lá. entendi, calma Pensa lá. o seguinte, eu tenho lá os números lá. Então, gente, o marketing não é feito só de gambiarra. Tem campanha de API, tem por isso que eu falo. Cara, se você é um cara que veio da trincheira, pra vocês entenderem o que é, tem a guerra. O cara que tá dentro do tanque, eu acho que é o cara... Não, pelo amor de Deus, não vou menosprezar um cara que tá dentro do tanque, porque os caras são fodas, né? Pelo amor de Deus, mas é uma comparação grosseira, só pra você entender. Mas, meu, você tá dentro do tanque, né, meu? É bazuca, é tiro ali o negócio, é tipo a inteligência artificial. Ok. Agora, o que tá na trincheira ali, nem comida. O cara não sabe se vai conseguir chegar comida, se vai conseguir chegar munição. Você tá ali, você morre a qualquer momento. O cara do tanque também. Eu fui grosseiro com isso, tá, gente? Todas as... Meu, você é um militar... Né, eu tenho que pôr aqui porque, tipo... Justo. Tirar fora de contexto é Não, é complicado. uma comparação muito mais visual do que real. Porque, na real, meu irmão, a partir do momento que você pôs uma farda, acabou, velho. Você é o cara, entendeu? Tá exposto totalmente. Mas, cara, o cara da trincheira, ele não sabe se vai vir comida, ele não sabe se o pessoal da logística vai conseguir trazer munição. Verdade. Tá? Então, você ter começado na trincheira, quando surgem uns problemas... Cara, eu juro. Quando chega, a equipe vem, né? Aí o John é bravo. Aí o John, Alex, falou um negócio, cara. Sabe aquele número? Eu falei, minha nossa senhora. Né? Eu sou de Minas, meio de Minas ali, viu, gente? Aí ele falou, então, cara... Só que aí uma coisa legal que é o seguinte... Já deu tanta coisa errada na minha vida. E depois de ter dado errado nos lançamentos, a gente fez dar certo. Que eu falo assim, mano, é mais um filtro. Mas eu juro. Aí cara, eu juro pra vocês que acontece isso. Vem uma notícia ruim, aí eu dou uma risada assim. Aí eu juro, eu falo assim, tá me testando, né? Vou passar de novo. Deus tá me testando, vou passar de novo. E é isso. Aí eu pergunto assim,
Cara, você começou a fazer uma página. O WordPress deu errado. Aí você já para. Isso aí te dá couro grosso pra você enfrentar um problema grande quando você tiver com um lançamento, com um investimento com 300 mil, meio milhão. Porque vai acontecer. Entendeu? E você precisa desse couro grosso, assim, pra fazer. Voltando. Achei que você não iria voltar. Eu também achei. Eu deveria passar. Achei que você tava indo dando a volta e eu ia perguntar de novo, Ia tá? ficar feio, porque eu percebi. Não é só isso, obviamente. E não, o WhatsApp, ele não fala, faça isso. Mas uma das coisinhas que a gente faz é o número que tem, a gente chama eles de preciosos. São os aparelhos que tá a infra inteira. Eles não conectam no mesmo Wi-Fi. Porque normalmente quando uma empresa, o que ele faz? Põe tudo no mesmo Wi-Fi. Sim. Ou então os caras rodam um servidor, né? Compram um servidor, pegam um emulador lá, põem os WhatsApps lá, tudo mais. Mas tá vindo do mesmo lugar. E o WhatsApp consegue ver, peraí, esses números tá vindo do mesmo IP? Os números que disparam as mensagens. É, os números de WhatsApp, o WhatsApp tá vindo... Porque, cara, não existe uma... Todo mundo que... Da galera do game mesmo, assim, que joga o jogo grande, todo mundo sabe que não tem uma ciência. Cada hora acontece uma coisa, não tem um padrão. Mas eu sou o cara da segurança, né? Na polícia tem uma frase que diz assim, só aponta uma arma pra alguém se você for atirar. Tem uma regra de segurança muito clara ali. E aí eu sou supremo em regra de segurança. Então lá, tudo que... Ah, mas não tem nada a ver. Mas foda-se, vamos fazer. Vamos fazer desse jeito. Então, uma das coisas que a gente faz é... Porque, intuitivamente, o que você faz? Você compra o aparelho, põe o chip nele, põe ele no Wi-Fi, não é? Não, gente, não. Porque senão o WhatsApp fica fácil pro WhatsApp. Eles falam, não, esses caras estão tudo junto no mesmo lugar, mandando mensagem em vários números. Spam. Pá. Eu não sei se... Cara, volto a dizer, isso é baseado em achismo, mas tá funcionando. Sim. O WhatsApp não vai falar como que ele faz pra identificar, entendeu? Definitivamente. Mas tudo que eu puder fazer pra quebrar isso... Então, por exemplo, por que seu número não é bloqueado e o dela não? Vocês estão em lugar diferente. É rede diferente, lugar diferente. Então, tudo que eu puder fazer, se eu puder pôr um celular lá em Minas Gerais, nós põe. Só pra falar, um é de Minas, outro é de São Paulo. Justo. Volto a dizer, não existe uma ciência, gente. Não tô querendo... É verdade, eu lembro de épocas aqui que a gente recebeu pessoas especialistas em aquecimento de chip de WhatsApp. É verdade. Porque o número caía. Lembra? Cara, foi aí que eu descobri olha lá ele rindo. a tal da chipeira. O John Chipeira. trabalha comigo, ele é um especialista em aquecer chipeiras. número. Brincadeira. Olha aí. Legal. Então ainda Não faz. posso falar o que ele faz. Ainda se faz isso. Não, então, mas aí você começa a ter os números tipo Highlander, né? É os números que aguenta mais, assim, sabe? Total. Tipo, Mas é uma prática ainda muito feita no mercado. É, só que assim, a gente tem que entender. Vamos lá. É muito importante isso. A responsabilidade é 100% minha. Eu tenho... É assim, ó. A gente fica com medo com coisas que a gente não controla. Então, se eu tenho a minha infra inteira baseada num sistema que eu dependo do WhatsApp, tá errado. Então, a gente tem contingência. Se isso não funcionar, eu faço isso. Se não funcionar, eu faço isso. E dependendo do cenário, tem estratégia que a gente mescla a API junto, entendeu? Mas, e aí eu volto a dizer, aí você acha que você vai achar isso num curso? Não, você vai achar trabalhando numa agência. Ou aqui no KeyCash. Ou aqui no QuickCash. Um pouco eu falei. Mas é o que eu volto a dizer, não é uma ciência isso, porque o próprio WhatsApp, ele não diz. É igual o YouTube. O YouTube não fala como o algoritmo funciona. Mas as pessoas começam a criar padrões baseado no que tá tendo resultado. Então, é isso. A gente criou alguns padrões baseado no que a gente foi testando, tá? Um deles a gente nunca deixa o WhatsApp saber que é o mesmo lugar que está Legal. ali. Mas é um deles. E desculpa, gente, mas isso aí, pô... Todo mundo... A gente vai ter que trazer o John. É John? Não, louco! mas isso é tão legal. Porque John, te daí dou um tiro, faz as pessoas verem que não, o tanto que é complexo, por exemplo, um lançamento. É verdade. Não é simplesmente vou fazer um lançamento e vou aprender aqui Só com que- essa conversa de QCast. Não é bem assim. Só que aí é o que eu por trás. falo, cara, as nossas melhores ideias, nossas melhores criações, nosso melhor tudo. Eu juro, cara, não tô sendo leviano. Tudo que a gente tem de bizarro e que funciona muito foi criado nos piores momentos. Assim como o Taleb falou no livro lá, o desespero... Antifrágil. O desespero realmente faz... O cara tá lá num lugar que não tem água. E aí um cara que nunca pisou numa faculdade cria um filtro que puxa a água do ar. Por quê? Porque está de extrema necessidade. E aí, por isso que eu falo, se você é uma pessoa que começou gradativamente, entendendo tudo, assim como eu acredito, o Pogner falou disso, George falou, cara, um monte de gente falou isso. Só que é aquela informação que fica sutil e não fica tão claro. E eu vim com o propósito de esfregar a sua cara hoje, entendeu? Então, tipo, você fica com o couro grosso. E quando acontecem essas coisas, duas coisas você desenvolve. Habilidade técnica pra saber qual caminho você segue e habilidade comportamental. Porque quando estoura uma bomba lá, eu dou a risadinha, Deus, tá me testando, vambora, Legal. vou passar. Legal. Tem funcionado, graças a Deus.